O nosso grupo vai apresentar um artigo que fala sobre quais grupos devem receber prioridade na vacinação para a Covid na China. O grupo é composto por Elu Renan, Emanuel Francisco, Júlia Gadelha, Maria Carolina Iocco e Rodrigo Falcone. A China, por ter sido o primeiro país a ter um surto de Covid e também por ser o país mais populoso, é um dos principais investidores na corrida em busca da vacina. Esse estudo ele vai buscar definir os grupos que irão ter prioridade em receber a vacinação. Um dos desafios que se encontra é estabelecer de maneira correta os grupos mais necessitados e os grupos menos necessitados da vacina, para que assim seja criado um plano de vacinação. A meta é vacinar toda a população, mas a princípio o sistema de vacinação será iniciado por fases a partir das prioridades. Primeiro vão entrar os trabalhadores essenciais, que incluem os trabalhadores de saúde, mas não se limita a eles. Em segundo, vão entrar os indivíduos com comorbidades. E em terceiro, o grupo de pessoas com maior probabilidade de transmissão da doença, como adultos entre 20 a 59 anos, crianças que estejam na escola e adolescentes. Bom, a partir de agora nós vamos definir um por um os participantes desses grupos. Na primeira fase serão vacinados os trabalhadores da área de saúde, que nesse grupo nós incluímos os trabalhadores que atuam em contato direto com a doença, médicos e enfermeiros no caso, os trabalhadores da área de segurança, que incluem os policiais e os militares, e os trabalhadores responsáveis pela produção e suprimento das necessidades básicas da população, no caso são luz, alimentação, água e energia. Na segunda fase, a prioridade vão ser as pessoas de maior faixa etária e que possuem comorbidades como doenças respiratórias, hepáticas, doenças renais crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade e as mulheres grávidas. Na terceira fase, a última no caso, vão ser vacinados as pessoas com idade entre 20 e 59 anos, os adolescentes e as crianças que estão na escola. Esse grupo aí será o último a ser vacinado, justamente por estarem mais ativos socialmente, né? Por conta do contato diário com muitas pessoas, ou seja, isso faz deles mais suscetíveis a contrair e transmitir o vírus. E, por último, temos os obstáculos que se baseiam no atraso da produção da vacina e na alta demanda. Infelizmente, mesmo que a vacina venha a ficar disponível em breve, os problemas com a demanda devem atrasar bastante todo o plano de vacinação. Apresentando as estratégias gerais de leitura, temos o skimming como uma leitura rápida, apenas buscando os objetivos gerais, as informações do texto. Para compreender, a gente também usa o título, usa uma imagem, usa uma tabela, só para absorver melhor essa informação. Já o scanning, a gente usa muito, por exemplo, quando a gente está fazendo uma questão. Por exemplo, no Enem. No Enem, a gente tem um texto, nas questões de interpretação de texto. Temos um texto e a gente tem uma pergunta sobre esse texto. Então, o que a gente faz? A gente procura especificamente a resposta daquela pergunta no texto. Esse é o scanning, é a varredura. A gente busca uma informação específica. Note-taking é quando a gente está fazendo uma leitura de um texto já um pouco maior, ou então um texto com muitas informações, muitos dados, é importante que a gente vá anotando do lado essas informações para a gente não se perder, para essa informação não se perder, para a gente reforçar a memorização do conteúdo e é muito usado também, acho que em resumo, para aprendizagem mesmo. Agora, no 10º slide, a gente tem a inferência contextual, que é uma estratégia muito comum na leitura quando você não entende uma palavra. Você lendo um texto, vez por outra em português ou em inglês também, tem uma palavrinha que você não vai saber o significado, acontece. E você, mesmo assim, consegue absorver a informação daquele texto. Por quê? Porque você vai subentender o conteúdo, a tradução dessa palavra, o significado dessa palavra através do contexto dela. No summarizing, é uma forma do próprio leitor compactar a informação da leitura. Ou seja, eu vou fazer um resumo do que eu estou lendo para aprender, para absorver a ideia do texto.
Então, pode ser por meio de parafraseamento, de síntese, contanto que a ideia original seja mantida. No slide 11, a gente vai diferenciar o skimming do scanning, porque acaba de ter algumas pessoas que confundem a estratégia de cada um deles. No skimming, a leitura é rápida, o foco e a concentração são importantes para você absorver a ideia geral do texto, então você vai se concentrar muito, mas assim, em pouco tempo. Já no scanning, o vocabulário é mais seletivo. Por quê? Porque a gente está procurando uma informação específica. Então, as palavras mais específicas vão ser procuradas para uma melhor compreensão. Vai ter muita atenção no texto para você achar até o pedaço que você quer. Como eu já tinha falado antes, muito comum na realização de questões com o texto, de interpretação de texto. Então, para entendermos de forma própria como deve ser executada a vacinação na China, devemos entender que abordaremos 3 populações. A primeira, e também a primeira que deve ser vacinada, é a população essencial para garantir a homeostase da sociedade em si. Seriam parte dessa população trabalhadores de saúde, trabalhadores da segurança e trabalhadores de áreas essenciais, como trabalhadores que garantem comida, energia e outros afins. A segunda população, que viria após a população essencial da homeostase da sociedade, seria uma população que é mais suscetível a desenrolares graves da doença, que é o quê? Pessoas acima de 60 anos e pessoas abaixo de 60 anos com comorbidades ou underlying conditions. A terceira população, que seria a última a ser vacinada, é uma população que não tem riscos tão iminentes, tão emergenciais para desenrolar de consequências graves, que seria a população juvenil, a população de até 60 anos sem comorbidades e crianças de idade escolar ou menores de 5 anos. Causing unprecedented impact on global health and economy. In the absence of safe and highly effective vaccines and treatment options, non-pharmaceutical interventions are used to decrease transmission and reduce the burden of coronavirus disease. 2019 COVID-19, but most of these interventions have large economic costs. Effective vaccines against COVID-19 are urgently needed to reduce the significant burden of COVID-19 morbidity and mortality. Globally, there are over 274 vaccine candidates at various stages of development in the research pipeline. Of these, 59 candidates have entered clinical trials. Após a leitura rápida do Rodrigo acerca do parágrafo que a gente escolheu, dentro dos artigos que trabalhamos, a gente pode considerar um skimming, que é a leitura rápida. A gente não está procurando alguma coisa em específico, mas compreender o objetivo do texto, que é possível identificar o Covid-19 como uma informação importante. A gente pode colocar as vacinas como uma informação importante para a compreensão. A gente também pode falar de inferência contextual, pegando alguma palavra aqui, por exemplo, esse health, que você subentende o que ele significa a partir da frase em que ele se encontra. Esse on global health and the economy. Economia é um cognato. Eu sei o que é economia. Economy, economia. Mas esse health, eu não sei o que é. E eu subentendo ele pelo contexto que ele se encontra. Isso é inferência contextual. Com essa apresentação, foi possível conhecer mais sobre a realidade da China em relação ao seu plano de vacinação, que tomou como base o vírus da H1N1 e sua crise em 2009. Foi possível também entender sobre quem se encaixa nos grupos prioritários, como os portadores de comorbidades e os profissionais de saúde, tendo eles maior necessidade de adquirir a dose da vacina.
Dessa forma, espero que com essa apresentação tenha ocorrido uma melhor compreensão sobre o artigo, sendo possível também o seu entendimento por pessoas que não possuem o domínio da língua inglesa.